Vai ser bom isso aí. Vamos ver como é que fica. Professor Valdo, Sim. no caso desses 6 assediadores, os amparadores não conseguiam chegar... Obrigada, que ele não funciona. Os amparadores não conseguiam chegar próximo do senhor? Escuta, a situação era o seguinte, eu estava na baratosfera, no lugar que tinha lá uma menina que eu estava tentando resgatar. O ambiente era deles. O amparador não vai lá num processo desse. Isso é invasão de domicílio, é invasão da opção de coisa. Então, para entrar lá, você não pode ir como amparador, você tem que ir escuro, sombrio, opaco, sujo, baratosférico, igual todo mundo, é o que eu estava. Mas antes de chegar lá, tinha 2 concierges que viram a minha condição e falaram para os caras que dominavam lá. Eles juntaram os 6 e ficaram me esperando. A hora que eu cheguei, eles me encapsularam. Como eu sou com sim e eu estava projetado, eu mudo, por exemplo, de dimensão na hora. Mas ali, a hora que eu fui pescar, já era tarde. Aí eu falei assim, não, então vamos ver o que eu faço aqui. Eu comecei a julgar energia. Comecei a querer me encapsular lá dentro. Na hora que veio o processo. Instantaneamente na minha cabeça o problema do mantra e o que era para aquilo para mim. Eu então comecei a usar o mantra, na hora que usava assim, o assediador ficava a 4, 5, 6 metros de distância e não conseguia nem chegar. E se chegasse, ele era expurgado, como se fosse cuspido do ambiente. Agora, o mantra realmente me dá muita força, se eu precisar. Mas eu parei com isso. Eu usei uma temporada, porque é muito aborrecido você não ter que pensar no que é. Certo. E, ao mesmo tempo, se usar. Na hora, você tem que pensar. Certo, professor Valdo. Agora, por exemplo, eu fiz caso desse que quebrou até a cadeira com a pessoa. Suponhamos... O cara estava falando muita besteira. E eu estava dentro de um anfiteatro grandão. Anfiteatro, só a metade. Esse nosso aqui é inteiro. O de lá era grandão e bem alto, maior assim, ó. Maior do que aqui. Mas um negócio não. Tinha uma pessoa lá em cima que estava falando besteira. Então, eles começaram a falar em negócio de energia. Então, eu comecei a mexer com as energias. Falei assim, não, a gente pode mexer, tem até umas coisas maiores. E julguei a energia, o cara caiu com a cadeira e tudo, quebrou. Ninguém sabe o que aconteceu com o sujeito. Da cadeira, ele caiu no chão sentado e a cadeira quebrou com ele. Na hora. Mas estava falando muita besteira. Aí ficou só na base da gargalhada e tal, ficou por isso. Agora, já teve casos assim que eu tive que usar sério, na ocasião. Foi na época que nós estávamos trabalhando com o processo que eu falei para você, que já está muito grosso, então preciso de mexer com o povo. No início aqui eu ainda usava o mantra. Teve algumas viagens que eu tive também que usar, porque era muito assédio, a gente estava tudo em cima de under attack, como eu chamo. Professor... Agora, depois isso acalmou. Foi nessa época que apareceram a Pantera lá com um casal que ajudava. Se tivesse acontecido algo pior, se o senhor tivesse ido a óbito, o senhor sairia instantaneamente lá como concierge? O senhor sairia daquele ambiente? Não, lá eles iam me buscar, né? Aí o negócio seria diferente. Mas veja, ia buscar o quê? Concierge, isso não resolve. Eu honro muito a minha condição de consim. Né? Ainda bem, nós também. Agora, chegar lá e entregar assim, o ouro, né? Tem outro nome, né? Entregar na hora, não dá, né? Tinha que dar um jeito. Agora, Entendi. Isso aí talvez tenha sido a condição mais perigosa dessa minha vida com esse corpo. Não foi o meu infarto, não foi o meu nascimento, não foi o meu acidente. Eu acho que esse é o pior deles, de todos eles. Eu só sei, minha filha, que eu cheguei no meu corpo depois, ainda com taquicardia, né? respirando fundo, e fomos trabalhar. Agora, ó, depois nós demos um jeito, a gente tirou a menina de lá. Isso aí, isso eu já ouvi. Isso não ficou por aí, não. Agora eu entendi. É to be contínuo, teve um processo contínuo. Obrigada. Novo episódio.